pessoal, continuando aqui com a apresentação da professora Carolina, ela tem uma advocacia voltada para o segmento do direito civil e, inclusive, pós-graduada em direito civil avançado pela Univale. E aí, se você quiser falar um pouquinho da sua experiência, Carolina, pode ficar Então, à vontade. primeiramente, boa tarde, né? Gostaria de agradecer a doutora Inara pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrada, e eu sempre digo que, para quem ainda não conhece o IBJUS, né? Eu digo, vai lá, entra no site, entra no Instagram, conheçam o serviço, né? O que eles propõem, porque eu eu só tenho a agradecer a oportunidade. Foram vocês que me deram essa primeira oportunidade de ser professora realmente. Comecei como colunista. Também depois fui aprovada para professora de ensino virtual, apesar de eu não ter feito nenhuma aula, ainda pretendo, né? Mas fico muito agradecida pela oportunidade, muito mesmo. Espero contribuir tanto hoje quanto com os artigos, com essa comunidade, com os colegas, com quem está na graduação, né? E quem quer só saber do assunto. Enfim, a gente tenta fazer um artigo voltado para que todo mundo consiga ler, entender, fácil, né? Fácil de conversar sobre. E pretendo hoje fazer da mesma forma, né? Até conversei com a doutora Inara antes, para a gente meio que bater um papo mesmo, né? E não Exato, ficar é. nada questões técnicas e enfim. Isso, então essa é a nossa proposta aqui mesmo, viu, Carolina? E né, os colegas que estão nos acompanhando aqui, todos sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade para comentar, tá? Então, relembrando o tema né, da nossa conversa de hoje aqui, são os contratos de locação de centros comerciais. Tem muitos empreendedores, muitos lojistas que têm vontade, que têm um sonho de ter o seu negócio em um shopping, né, Carolina? E muitas vezes, quando eles têm essa oportunidade, eles né, se deparam com um contrato de locação que possui né, características assim sui generis, que são próprias, né, assim, que seguem algumas características aí diferentes, e muitas vezes eles se veem numa situação de ter né, que aderir, mas muitas vezes sem orientação jurídica, sem uma assessoria, e né, isso não é legal, por quê? Porque muitas vezes ele acaba, né, esse lojista acaba ficando numa situação de desvantagem em relação ao shopping, né, ao centro comercial, que né, é sempre um sonho de muitos lojistas, mas muitas vezes eles têm que se submeter a determinadas cláusulas contratuais que não são legais, né? Não são assim, não são tão né, benéficas, vamos dizer assim, ou acaba gerando um desequilíbrio, né, para ser mais precisa, na relação contratual. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Como que é essa relação aí, lojista e empreendedor de shopping, né? Centros comerciais e essa questão aí desse contrato? Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Então, esse tema, ele foi objeto do meu artigo para a conclusão da pós-graduação, então eu acabei me aprofundando bastante nele. E esse tipo de contrato eu não tinha parado para pensar sobre ele ainda até começar a estudar, né? Porque frequentar um shopping é algo que a gente costuma fazer, né? E a gente sim olha para o shopping e imagina e sabe que para o lojista é muito bom estar ali, porque é um local que atrai diferentes públicos, né? E que eles conseguem ali fazer com que tenha uma harmonia entre as lojas, enfim. Então, atrai, é muito legal, a proposta é excelente. Porém,
Muitas vezes existem diversas situações, diversas cláusulas, tanto dos contratos em si, quanto dos anexos aos contratos, que daí seriam as normas gerais ali do empreendimento, o regimento interno, enfim, que podem ter abusividades, né? E são estabelecidas, na verdade, só para favorecer o empreendedor, e o lojista acaba ficando numa situação de desvantagem. Então, quando a minha professora da pós, ela falou, Carol, escolhe um assunto e tal, e ela me deu, né, e eu estava meio na dúvida, já tinha falado sobre família na graduação, não queria manter o mesmo assunto. Aí eu falei, me dá uma ideia. Daí ela falou, olha, a gente pode falar sobre os contratos de locação de shopping center. O que você acha? Cláusulas abusivas. Aí eu parei para pensar. A minha mãe, ela trabalhou durante muito tempo numa rede de restaurantes bem famosa, bem grande. E apesar dela não trabalhar no shopping, às vezes ela ia cobrir alguém do shopping. E aí ela acabava conversando com o pessoal ali que trabalhava e tudo mais. E eles comentavam, olha, é complicado, porque às vezes tem a loja aqui, o restaurante tem que abrir o caixa para vir alguém fiscalizar na hora que bem entende, ou o pagamento do aluguel acaba sendo muito alto às vezes, o pagamento é por percentual, daí tem o pagamento, o 13º pagamento de aluguel quando tem as épocas de grande atividade no shopping e tudo mais. E aí eles acabavam se queixando, olha, é bom, mas tem muitas obrigações também para gente que está aqui explorando a atividade. E aí eu até comentava com ela, falava, olha, isso que o restaurante de vocês ali tem um movimento enorme, mas pensa aqueles que têm um pequeno negócio, que apesar de estar dentro de um shopping, é um pequeno negócio, que não é uma rede, né? Então, assim, essa pessoa, ela muitas vezes acaba entrando nessa relação sem ter um conhecimento jurídico do assunto, um conhecimento técnico de como que funciona toda essa questão da logística de um shopping, e acaba se tornando muito oneroso. E aí, se ela pretende rescindir, ela também já tem onerosidade prevista em cláusulas de multa, né, na hipótese de rescisão. Então, ela fica numa situação complicada realmente. E aí que me veio essa ideia, não, vou realmente tratar sobre esse tema, porque é algo que acontece na sua grande maioria, né? Eu acredito que temos muitas, mas muitas pessoas mesmo nessa situação, né? E muitas vezes ainda sem orientação, sem uma assessoria jurídica no que elas poderiam melhorar nesse contrato para elas, né? Até queria te perguntar em relação ao contrato, a gente tem nos contratos de locação, né? Que é o que a gente está tratando aqui especificamente, a lei do inquilinato que rege, né, assim como regra geral, os contratos de locação. Nesses casos de shopping centers, de centros comerciais, né, de grandes, pequenos, porque a gente tem de grande, médio e pequeno porte, né, esses pequenos shoppings também. Mas, regra geral, nós temos essa abusividade, né, e acaba sendo um desequilíbrio mesmo nessa relação contratual. Nesse caso, Carolina, o que se aplicaria mesmo à lei do inquilinato ou, né, o que mais que a gente poderia utilizar aí, inclusive para proteger o locatário nessa situação aí que não equilibrada? Sim. Então, assim, ó, a relação de locação de shopping center, ela está prevista na lei do inquilinato, na parte que trata da locação comercial. Porém, são poucos artigos, né? Não tem uma seção específica para o contrato de locação de shopping center, e acaba que fica muito em aberto, porque o artigo 54 da lei do inquilinato, ela fala que nesse tipo de relação,
se observa e se aplica o que está em contrato. E aí é assim que surgem essas cláusulas que a gente se discute, né? As cláusulas abusivas. Então, o entendimento da maioria da doutrina, né, quando eu estudei sobre o assunto, é de que esse contrato de locação ele é atípico. Então, ele não é puramente um contrato de locação comercial, né? Ele é uma mistura, até mesmo porque nele a gente não tem só o pagamento do aluguel pelo uso do imóvel, né? A gente tem o pagamento de uma série de despesas que o locatário tem, ele contribui para o fundo de promoção do shopping, ele contribui com taxas, enfim. Então, ele acaba não sendo um contrato só regulado pela lei do inquilinato, né? Acaba também aplicando o Código Civil naquilo que se refere aos princípios do contrato e tudo mais. E a legislação, bem dizer, é essa, né? E aí, o que eu procurei tratar nesse artigo é justamente a questão de que a gente também poderia se utilizar do Código de Defesa do Consumidor nesse tipo de relação. Claro que não é em todo e qualquer caso que se aplicaria o CDC, e nós não estamos dizendo que é uma relação de consumo, mas os princípios do CDC, eles são aplicáveis quando se tem uma situação como essa, em que o lojista ele está numa situação de desvantagem, né, em relação ao locador, porque esses contratos, eles são, na verdade, nada mais, nada menos que um contrato de adesão. O lojista que pretende ingressar num shopping center, ele já tem um contrato pré-estabelecido pelo empreendedor e ele não pode discutir cláusulas. É um contrato geral para todo mundo, né? Então, é com base nisso, nessa questão de ser um contrato de adesão, na maioria das vezes, né? Claro que eu digo, cada caso é um caso. Esse assunto é um assunto muito específico, que vai depender da situação, mas se utilizaria aí o CDC quando estiver caracterizado esse tipo de abusividade em contratos de adesão. Então, nós temos essas três legislações, né, que se aplicariam, no meu ver. Entendi. E no caso do Código de Defesa do Consumidor, né, pelo que você está me falando aí, a gente poderia utilizar a questão da onerosidade excessiva, né, e pedir talvez a revisão, né, de cláusulas. Não Isso. seria nesse sentido, né? Até quando eu fiz a pesquisa sobre a doutrina, eu encontrei entendimentos de que a jurisprudência não entende pela aplicabilidade do CDC. Porém, a doutrina entende que seria aplicado de uma certa forma, né? Existem alguns entendimentos de que eu vi até doutrinadores comparando realmente uma relação de consumo. Porém, outros, e é o entendimento que eu achei que ficaria melhor, é no sentido de que os princípios, como a doutora falou, a questão da onerosidade excessiva, a questão do contrato de adesão, os princípios da vulnerabilidade e tudo mais, esses sim poderiam ser trazidos para esse tipo de relação numa eventual discussão judicial, né? Entendi. Com certeza. Eu acredito que sim, né? Da forma como você conduz ali o entendimento e, né, considerando que ele não é um contrato de locação puro, né, na forma da lei do inquilinato ali exclusivamente, eu acredito que sua tese, né, tem bastante fundamento, né? Porque a gente acaba tendo realmente uma relação muito desigual, né, nessa relação contratual aí. Então, interessante, e ainda que a gente não tenha o posicionamento dos tribunais a favor nessa construção doutrinária,
ela, né, nos embasa e pode sim, quem sabe, a gente, né, conseguir mudar isso aí nos tribunais. Eu penso que, à medida que a gente for buscando, né, essas soluções nos tribunais, e pode ser, eu não sei, né, talvez você possa falar um pouquinho de como que isso, volume, né, digo assim, de questionamentos nesse sentido na justiça, porque talvez a gente não tenha muitos, né? Pode ser que nesse segmento as pessoas ainda não tenham, né, buscado tanta essa assessoria, né, esse questionamento. E acredito que, né, a partir do momento do momento mesmo em que as pessoas perceberem que isso pode ser revisto, que isso pode ser questionado, a gente consiga melhorar, né, esse equilíbrio com base na onerosidade excessiva e talvez até mudar o posicionamento dos tribunais. Né? Na verdade, é esse o grande desafio dos advogados, né? Desenvolver É, essas teses e fazer com que elas sejam reconhecidas. Então, muito interessante aí né, o seu trabalho, inclusive trabalho de conclusão de curso. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho de casos, por exemplo, assim, em que situações que você identifica que seria abusivo ou que seria um contrato de adesão? Né? Vamos falar da adesão, como você mencionou aí. uhum, Porque considerando que é um contrato de locação, mas que em que o locatário ele não tem oportunidade de discutir nada, né? De colocar aí também né, os interesses dele para que sejam balanceados, né? Como você caracteriza isso? Assim, até para orientar os colegas que queiram atuar, né, assessorar aí empreendedores nessa área, como identificar esse contrato de locação considerado como adesão, no caso aí de shoppings, né, de centros sim. comerciais. E a primeira coisa que seria analisada seria realmente verificar junto com o cliente, né, com o locatário, como que foi, na época, estabelecida essa relação, se ele realmente não teve oportunidade de discussão alguma, se ele realmente não esteve assessorado por ninguém. E aí sim, se chegando à conclusão de que ele não esteve, né, que ele simplesmente aderiu ao contrato, que ele não modificou cláusula alguma, a gente partiria para uma análise das cláusulas em si para verificar a abusividade ou não. Porque eu vejo que a questão de ser de adesão, desde que não tenha abusividade, tá tudo certo, né? Sim. O problema é quando vem um contrato de adesão acompanhado de diversas cláusulas que colocam o empreendedor numa situação de vantagem ou pelo menos ali, assim, se tiver algum ônus, o dele é menor do que o do locatário, né? Então, assim, quais foram as principais cláusulas que eu identifiquei quando eu trabalhei sobre o assunto? Eu vou dar alguns exemplos, né? Para que a gente possa se atentar. Normalmente, claro que até coloquei ali no artigo, eu não analisei um contrato em específico. Eu analisei né, livros, enfim, sobre o assunto que tratavam das principais cláusulas que foram encontradas nesses contratos de locação. E dentre elas, quais que são abusivas. Então, uma das principais encontradas é quanto ao pagamento do aluguel. Normalmente se tem ali o pagamento de 3 tipos de aluguel. Tem o aluguel fixo, mínimo. Tem o aluguel percentual, que ele é calculado com base na receita que o lojista consegue obter, né? E aí, desse percentual, desse valor, ele retira um percentual e paga para o empreendedor. Então, quanto mais ele lucra, mais ele paga. E tem também a questão que eu falei até agora há pouco do 13º aluguel, que não necessariamente é no mês de dezembro, mas ele é um aluguel
para o período em que se tem um ápice de vendas ali, de circulação de pessoas no shopping, e aí o empreendedor vem e pega mais uma parte, né? Cobra mais um tipo de aluguel. Então, essa cobrança desse 13º aluguel, ela pode ser considerada abusiva. Por quê? Entende-se que se o lojista, se o empreendedor, ele justifica esse 13º aluguel, porque nesse período de ápice de vendas, né, que geralmente é no final do ano, enfim, ele acaba fazendo uma divulgação maior do shopping, das lojas e tudo mais. A justificativa que se tem é que o lojista, ele já paga a taxa em específico para isso. Porque, como eu digo, ele não paga só o aluguel. Ele paga uma série de taxas, ele contribui com o fundo de promoção. Então, essa justificativa pode ser abusiva, né? Essa exigência por essa justificativa. Outra exigência, o empreendedor querer cobrar o 13º aluguel porque tem que pagar 13º salário para os funcionários. Também não vejo que é devido. Porque é o risco do negócio dele, né? Claro, ele não pode repassar o risco do negócio para o locatário, né? Que já tem na verdade, já tem os riscos do seu próprio negócio. Negócio. Não é mesmo? Então, aí a gente está diante de uma cláusula que pode ser abusiva. Outra questão, quando se tem o aluguel percentual, existe a previsão contratual de que pode ser feita uma fiscalização da contabilidade da loja, né? E essa fiscalização, claro, ela é devida porque senão o lojista também pode simplesmente passar informação de receita que não corresponda com a verdade. Então, o empreendedor pode ir lá e fiscalizar. Só que esse tipo de fiscalização, ele não pode ser abusivo e sem uma descrição, né? Então, entendo que não é simplesmente na hora que o empreendedor quer, que ele vai chegar lá e ele vai conferir o caixa do lojista para ver se está de acordo com o que ele declarou ali que ele ganhou ou não. Então, tem que ser algo também pautado, né? Uma previsibilidade, né? Uma previsibilidade. Pelo menos. Outra Sim. questão que a gente encontra, que eu vejo que é meio que absurdo. Existem cláusulas de que o locatário ele não pode explorar a mesma atividade e nas redondezas do shopping. Então, assim, o que a doutrina ali justificou, isso é uma afronta até mesmo à Constituição, ao princípio da livre iniciativa, porque não está dentro do shopping, nos arredores. Então, não cabe ao empreendedor dizer que fora do shopping ele não pode exercer a mesma atividade em outro local, né? Ter uma empresa familiar, né, congênere, no local próximo. Com certeza. E a gente tem até o conflito aí com o princípio da livre iniciativa, né? O princípio constitucional. Sim. Mas realmente, né, esbarra aí nesse aspecto que é bem importante. Sim. A doutora Vanessa Costa está nos acompanhando aqui. Ela está até mencionando a questão do fundo de propaganda. Que seria o fundo. Parece que é cobrado também, né? E ela está perguntando sobre se tem jurisprudência reconhecendo essa abusividade nessas cláusulas. Tem sim, Vanessa. Até eu queria aproveitar para falar, né? Ali no artigo que eu coloquei no Ibijus, eu dei uma resumida, porque esse artigo científico ele tem 30 páginas, aí ficaria muito maçante e tal. O pessoal lê, nem sei se caberia ali dentro da plataforma, né? Então, se alguém quiser esse artigo, é só me chamar ali no direct que eu mando. Eu tenho, ali eu trato sobre a jurisprudência. Tem sim jurisprudências nesse assunto, reconhecendo a abusividade de cláusulas, inclusive de cláusulas que prevêem o pagamento de multas abusivas em caso de quebra de contrato antecipado.
Então, tem diferentes assuntos com entendimento já julgados, enfim, que eu posso mandar. Não tem problema nenhum. É só me chamar ali que daí fica mais fácil, né? Do que ir lá e... Ah, legal. E agradecer aqui o pessoal que está participando. Inclusive, tem vários fãs seus aqui, viu, Carolina? Que Meu pai tá o acompanhando. Giovanni pedindo para você dar um alô para ele aqui. Uhum. E tem vários colegas aqui participando. Pessoal, pode ficar à vontade também para mandar pergunta, para contribuir aqui com a nossa discussão. Aqui tem também o extrajudicial advocacia, que está perguntando quando o locador faz ameaças ao locatário pela inadimplência, quando é uma pergunta, né? Quando o locador faz ameaças ao locatário pela inadimplência que ocorreu com o fechamento. Fechamento, não sei se ele está querendo dizer em relação ao isolamento agora, né? Que está Sim. determinado esse fechamento obrigatório. Essa questão hoje né, atual que a gente está enfrentando do isolamento, enfim. Aqui, por exemplo, já as atividades já retornaram, mas eu sei que tem muitos estados ainda que estão, né, com as determinações de isolamento social ainda vigorando, enfim, até a gente ficou um tempo aqui fechado. E assim, claro que essa questão hoje da pandemia, a gente vê que tem relações e tem decisões em todos os sentidos, cada dia uma decisão nova, cada dia um entendimento novo, né? Porque é algo realmente que até então não tinha precedente, a gente não sabia como se basear. Mas e eu acho que tem que ser observado hoje na relação de shopping center e isolamento social é que quando se teve a assinatura do contrato, quando começou essa relação, as partes, tanto o empreendedor como o locatário, não previam esse acontecimento. Então, assim, a questão de pagamento de aluguel, por exemplo, e inadimplência, eu acho que o locatário parar totalmente de pagar o aluguel, embora eu sei que ele dependa da receita para poder pagar, também é complicado porque o empreendedor também não esperava, né? O shopping não está fechado porque o empreendedor fez alguma coisa ou não tomou alguma medida. Não, ele está fechado porque é uma situação excepcional que ele é obrigado, né? Então, o que seria mais justo, no meu ver, seria realmente os dois chegarem a um consenso quanto ao atraso, se teve o atraso no pagamento do aluguel, não cobrar multa, não cobrar encargos do locatário, né? Ou fazer uma redução do valor por hora, para os dois se ajudarem, porque é uma situação que todo mundo está sofrendo, né? A questão agora do momento é a negociação, né? Então, mas como você falou muito bem, sempre o lojista acaba ficando numa situação assim, né, de vulnerabilidade mesmo. Até seria interessante se você quisesse falar assim desse aspecto, né, assim, de analisar um pouquinho essa situação de vulnerabilidade, porque acaba que parece que o lojista ele fica, né, se submetendo a uma situação para estar ali, né, fazendo parte daquele shopping, daquele centro comercial, mas na verdade se trata, né, de um contrato de locação, né, em que ele está pagando por isso, e no caso aí do isolamento, né, houve uma determinação pública, né, assim, uma questão de saúde pública, sanitária, coletiva, né, então determinações governamentais. Então são momentos também de muita negociação, mas já voltando para essa questão da vulnerabilidade, e isso fica muito nítido, né, quando a gente analisa por esse ângulo, como que o lojista ele sempre, né, fica ali
como se ele tivesse que cumprir tudo que o centro comercial acha que, né, deve ser. Então, fala um pouquinho para a gente aí dessa questão, dessa vulnerabilidade, porque realmente, né, é muito injusto e desequilibrada aí a relação. Até, na verdade, né, tô falando, não tô com nenhum contrato aqui, mas creio que devam ter sim contratos em que já previam mais ou menos uma situação parecida. Devem ter contratos no sentido de que, independente de situações de caso fortuito, de força maior, de greve, de paralisação, disso, daquilo, o locatário tem que continuar efetuando o pagamento do aluguel sob pena de multa, encargo, rescisão. Não duvido que não tenha, né? Por quê? O empreendedor, claro, na hora de celebrar, de criar ali o contrato dele de adesão, ele vai tentar prever todas as hipóteses e que ele, como é realmente de adesão, ele vai estar numa situação natural de vantagem, vamos dizer assim, né? Então, se tiver esse tipo de cláusula e hoje, com essa determinação de isolamento, eu creio que o lojista pode se utilizar da situação de vulnerabilidade, de situações do Código Civil, onerosidade excessiva, caso fortuito, força maior, para afastar essa cláusula, né? E realmente discutir essa questão atual de pagamento de aluguel integral, de pagamento de multa, de pagamento de encargos, de não possibilidade de rescisão do contrato, né? Mas voltando assim para a questão de vulnerabilidade, bem dizer isso, a vulnerabilidade aqui que a gente trata, ela é jurídica, principalmente, né? Mas ela também é fática, é técnica, depende, o que vai depender na hora que o julgador for analisar, por exemplo, um caso, né? Se for para discussão judicial. Qual que é a posição do empreendedor, né? Esse shopping, ele é um shopping grande? Ele é uma rede? Ou ele é um shopping local? E ele só está ali explorando, né? Isso vai ser analisado. Qual que é a posição do lojista? Ele é uma grande empresa, uma grande rede que tem lojas em diversos shoppings diferentes? Ou ele é um pequeno empreendedor que só tem uma loja num shopping, né? Então, essa posição, creio eu, que vai influenciar muito. Outra questão é o conhecimento técnico, operacional ali da vida do shopping, né? Do dia a dia de um shopping, dos associados, dos lojistas associados. O locatário, ele tinha conhecimento prévio disso? Ele sabe como funciona? Ou ele simplesmente assinou um contrato de locação em que o regimento interno veio anexo, as normas vieram anexas, ele foi obrigado a entrar para a associação de lojistas, né? Então, isso também vai ter que ser observado. E a abusividade das cláusulas também, né? Porque, como eu digo, não basta ele ser hipossuficiente, tem que ter uma abusividade. Se é uma cláusula justa, sim, não tem problema. Como eu falei ali, a questão da fiscalização da contabilidade. Pode ser algo que pareça abusivo, né? Ah, vai entrar aqui no meu caixa, vai conferir o meu caixa, mas é uma decorrência lógica da previsão contratual, de que é possível o desconto percentual. Então, o empreendedor, ele pode vir ali fiscalizar, é justo, né? E outra questão é a questão da onerosidade excessiva. Se realmente existe uma onerosidade de um em prol do outro. Se tiver essa onerosidade, também pode ser caracterizada a questão da hipossuficiência do lojista. Creio eu que mais ou menos isso. Então, esses pontos aí, realmente, eu acho que é possível, né, discutir sem dúvida nenhuma. Claro que, né, podem ter outros também,
E até os colegas que tiverem aí experiência nessa área podem trazer também para a gente. E Claro. na prática, Carolina, até, né, para os colegas que querem aí auxiliar seus clientes nesse sentido, como que você vê aí a questão da revisão desse contrato, da revisão dessas cláusulas, ou até, né, o pedido aí da anulação dessas cláusulas? Como que você, né, pode orientar aí os colegas que querem atuar aí com esse tipo de assessoria? Então, a primeira coisa observada é que o contrato não vai ser anulado não, como um todo, né? Apenas aquelas cláusulas em que realmente for reconhecida a abusividade. E o que eu oriento é realmente fazer uma análise minuciosa do contrato todo, dar uma pesquisada na jurisprudência para ver como que a jurisprudência está se posicionando nesse sentido, né? Às vezes uma cláusula pode parecer abusiva, mas você tem que ir a fundo para realmente verificar, né, se é ou não. Analisar, como eu falei, a posição das duas partes, quem é o lojista, quem é o empreendedor. E doutrinas, enfim, a gente tem bastante ajuda nesse sentido. Eu consegui encontrar, assim, mais do que eu esperava, na verdade. Tem E algum autor que você indica, assim, mais que tratou assim de forma mais, um pouco tem, mais aprofundada? deixa eu até, se eu puder falar aqui, se eu puder ver a minha colinha. Inclusive, vou até aproveitar, viu, Carolina, e convidar o pessoal para fazer a leitura do seu artigo lá no blog do Ibijus, né? Então, pessoal, aproveitando, né, esse assunto e outros também que a professora Carolina escreve, contribui bastante lá no blog do Ibijus. Então, tem, né, um artigo completo sobre esse assunto, né? Como ela falou, uma síntese do trabalho de conclusão de curso, né? Que ela também está disponibilizando pelas redes sociais dela, né? Que se você quiser até falar, Carol, também, o Ah, seu Instagram. sim, o meu Instagram é Carol B. Berton. É esse que tá aqui na live, mas eu também tenho. Esse aqui é o meu Instagram pessoal, que eu tenho mais engajamento. Até quando eu acabei divulgando, eu tive mais resposta nesse do que no profissional. Eu falei para a doutora Inara, não, vamos no pessoal mesmo, porque acho que ali o pessoal tá mais engajado. Mas também tem o profissional, que é adv.carolina.bertonlic, meu sobrenome. E lá eu também disponibilizo para quem quiser. Eu abri aqui, se a doutora me permitir, eu vou passar Claro. dos principais autores que eu encontrei. O Mário Cerveira Filho fala bastante de relação de shopping center. Ele tem um livro específico, Shopping Centers, Direito do Locatário. Então, ali tem bastante coisa. Legal. Tem bastante identificação de cláusulas abusivas. Como eu falei, não são só essas que eu citei, tem outras, né? Eu procurei trazer as que a gente mais conhece, né? Mas existem outras que porventura podem estar causando dificuldade, né, para algum cliente aí de algum advogado que estiver acompanhando a live que precise. A Maria Helena Diniz também fala sobre os contratos do Código Civil, que também se aplica muito, tá? Eu falei bastante do CDC, mas o Código Civil também prevê a questão da, da boa-fé contratual, né? Dos princípios dos contratos. Ele fala, assim, do contrato de adesão, não fala da hipossuficiência, mas fala da posição de inferioridade de uma parte em relação à outra. Então, também é interessante ler artigos, livros sobre o Código Civil, lá tem muita coisa. E ela tem um livro que é a Lei de Locações de Imóveis Urbanos comentada, também fala sobre a relação de shopping center. Tem artigos no Comped, que é muito legal, também é uma plataforma online que eles
É Muito bom, né? Só trabalhos muito bons. Tem lá, esse, realmente. A excelente. plataforma fantástica. Gladson Mamed também tem. E tem um monte ali. No Venosa também fala sobre esse assunto. Quem quiser, eu mando ali no artigo que tem bastante coisa. Tem bastante artigos e livros legais.